Fala galera, David hoje, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Aquele agradecimento especial para todo mundo que é membro do nosso canal, porque nessa aula nós vamos começar a falar sobre exceções. Bom, exceções são, digamos, condições anormais do seu programa. Até o momento nós estávamos trabalhando sempre com o fluxo feliz, é o fluxo que você desenvolve esperando que é o fluxo que aconteça. Basicamente, existem diversos tipos de exceções, algumas delas estão dentro do seu controle e algumas estão fora do seu controle. Então, por exemplo, se a gente cria um atributo e esse atributo ele não pode receber um número negativo, digamos, por exemplo, uma data. Nós não podemos colocar uma data de aniversário negativa, que nem nós fizemos. Nós não podemos fazer divisão por zero. São fluxos onde a gente tem como esperar, né? E tem como fazer um tratamento caso isso realmente aconteça. Ou seja, está dentro do nosso controle. Mas existem outros que estão fora do nosso controle. Por exemplo, imagine que você está tentando ler um arquivo e esse arquivo ele não tem permissão para leitura. Ou então imagine que você está lendo um arquivo hoje e em uma semana alguém trocou a permissão ou trocou o arquivo de lugar e ele não existe mais. Outro exemplo seria, por exemplo, conexão com o banco de dados. Você espera que a conexão funcione, mas a internet pode cair, o banco de dados pode estar fora do ar. Então, são condições que estão além do seu controle. E o Java, ele oferece para a gente uma quantidade imensa de classes e formas para você trabalhar com esses fluxos anormais que vão, com certeza, acontecer no seu sistema. Então, na verdade, aqui é o projeto errado, esse aqui é o projeto em inglês. Porra, queria muito usar esse Java One for All português, mas Maratona Java já meio que tem uma faminha no Brasil. Bom, vamos falar aqui então sobre as exceções no Java. Como você sabe, as exceções no Java, como tudo, é um objeto. Então, todas as exceções no Java são da classe throwable. Então, é praticamente a mãe de tudo que acontece de ruim no sistema é um throwable. E nós temos aqui dois tipos. Nós temos aqui do lado esquerdo, como você pode ver em vermelho, o error, e nós temos do lado direito a exceção. Então, eu estou falando de exceção porque a exceção é o que mais acontece, mas nós temos também os erros. E acho que nós podemos começar com os erros. Erros são situações onde não tem como você se recuperar. Por exemplo, imagine que seu sistema está rodando e simplesmente acaba a memória. Você vai ter então um out of memory error. Se você tem um erro de memória, o que você pode fazer que a JVM já não tentou? Então, erros quando você tem no seu programa, geralmente eles são impossíveis de você se recuperar em tempo de execução. Você precisa parar o programa, resolver o problema e em seguida você inicia novamente. Então, quando você tem um erro, geralmente a JVM para de executar. Um outro erro também, por exemplo, é o Stack Overflow, que é quando você estoura a memória da stack de chamadas do método. Então, por exemplo, isso a gente pode replicar. Se a gente vir aqui para o Stack Overflow Error, nós podemos criar um novo pacote, né? Na verdade, eu vou chamar de exception. E vou criar aqui uma classe, um pacote, né? Domínio. Nós não temos nenhuma classe ainda. Vamos criar um outro pacote aqui chamado teste. E uma classe Stack Overflow teste 01 psvm. Então, a gente precisa ver primeiramente como é que funciona uma stack. Vamos usar o exemplo do polimorfismo aqui, por exemplo, o teste 03. Nós temos o nosso método main. Nós precisamos desenhar porque isso fica melhor desenhado. Nós temos o nosso método main. Nosso método main vai fazer uma chamada. Nós chamamos o método main, ele vai executar e, por exemplo, nós temos aqui os objetos sendo criados, então eu só vou utilizar o calcular imposto. Nós temos calcular imposto. O método main vai fazer uma chamada para outro método que é o calcular imposto. Dentro do calcular
imposto, então esse método main fez uma chamada para o calcular imposto. Dentro do calcular imposto, nós temos uma chamada para esse calcular imposto, mas é dentro do produto. Então, calcular imposto. Esse calcular imposto aqui está fazendo uma chamada para esse calcular imposto aqui. Em seguida, dentro desse calcular imposto, na verdade nós não temos nada, né? Aqui, porque ele vem de um dos objetos. Então, um dos objetos que nós temos aqui, por exemplo, é o calculador, que não faz nenhuma outra chamada. Então, por exemplo, essa é a nossa stackzinha bem simples que nós temos no método main. Então, tudo isso aqui está dentro de uma memória. Então, essa stack, tudo que está acontecendo aqui, está dentro do que nós chamamos de uma stack. E essa stack, ela precisa de uma memória. Ou seja, você vai chamando, né? Aí vai executando. E conforme vai executando, você volta, por exemplo, você faz a chamada do main, calcular imposto, depois para dentro do objeto, aí é executado, aí vai voltando e o Java vai limpando esses memórias. Ou seja, a stack ela cresce e diminui de acordo com a execução do programa. Mas quando você tem um overflow, é quando você trabalha com recursividade. Você tem a mesma stack, né? Aí você tem o mesmo método. Então, digamos que esse método main está chamando o método recursivo. E você sabe que o método recursivo, ele fica se chamando. Então, esse aqui se chama para cá, né? Aí, o método recursivo vai se chamar. E em seguida, você vai, te chamar novamente. Então, o método recursivo, se você não colocar um limite, ele vai ficar, se chamando infinitamente. Aí vai chegar uma hora que esse método recursivo vai estourar a stack. Quando ele estourar a stack, o que vai acontecer? Você vai ter um Stack Overflow Error. Então, a gente pode simular esse daqui para vocês verem como funciona. Basicamente, você só vai lá no Stack Overflow Test 01, né? Cria aqui o método estático, porque você vai chamar dentro do estático recursividade. Esse método recursividade, static void recursividade, ele vai se chamar. Como você vê aqui, ó, o IntelliJ já está falando, opa, esse aqui é um método recursivo. Aí eu vou chamar do método main. Então essa chamada aqui, main, para recursivo, ele vai ficar se chamando e vai dar um Stack Overflow. Por quê? Porque nós vamos estourar a memória. Então é só chamar aqui, recursividade, e executar Ctrl Shift F10. Então você vai ver que ele vai se chamar várias vezes, ó, recursividade, e nós temos, na verdade, uma exceção, que é o Stack Overflow Error. Você estourou a memória disponível para a stack do Java. Não tem o que você fazer. Você estourou a memória, a JVM provavelmente já deve ter tentado limpar, mas como essa execução ela acontece, a gente está vendo alguns valores aqui, mas imagina que isso está acontecendo a uma velocidade extremamente rápida e a quantidade de dados que aparece aqui provavelmente nem é a quantidade de dados real que ele tentou alocar na memória. Pode ter mais, né? A gente não sabe. E como ele deu um Stack Overflow Error, nós não temos como recuperar. Simplesmente o programa para de executar. Por quê? Porque não tem mais memória para você colocar as coisas que estão sendo executadas. Então o que você precisa lembrar nessa aula é que erro é algo que acontece na JVM que provavelmente você não vai poder recuperar em tempo de execução. Qual é o problema que a solução para esse problema aqui é você simplesmente arrumar o código, né? No nosso caso aqui nós não temos como, nós temos que ou melhorar a forma que esse cara vai parar ou tirar a recursividade, né? Então você tem que resolver e depois executar novamente o código. Bom, então era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. A primeira parte de erros do Java, de exceções, né, são os erros. E erro, Stack Overflow Error, como você viu aqui no comecinho, se você for para essa classe, Stack Overflow, você vai ver que ele estende Virtual Machine Error, Virtual Machine Error stands Error e Error stands, não extends no Throwable. Então, um erro ainda é um Throwable. Bom, então era isso, galera. Vejo vocês na próxima aula. Nós vamos continuar falando sobre esse tópico. Até mais!